Então estamos em 2 Reis 3, no meio dessa história da batalha, uma aliança de 3 reis para ir contra Moabe. Josafá está junto, é o único rei que realmente teme a Deus. E eles foram, a sua folha tem um mapa atrás que mostra a posição dos países, tudo para você visualizar que eles foram atacar Moabe pelo lado do sul. Passaram pelo deserto. Foi uma estratégia boa no sentido de que provavelmente Moabe não estava preparado para ser atacado pelo lado do sul, mas foi uma coisa difícil porque era deserto e eles chegaram ao ponto que não tinha água, nem para o exército, nem para os animais, e Jorão, o rei de Israel, chegou à conclusão de que Deus tinha juntado os 3 reis para derrotá-los diante de Moabe. Na verdade, ele nem buscou a Deus. Como é que Deus era responsável por ajuntar esses 3 reis? Então, isso nós vimos na última aula. Nós estamos, então, vamos começar de novo no versículo 9, 2 Reis 3, 9. Assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá, o rei de Edom. Após andarem rodeando durante 7 dias, não havia água para o exército, nem para os animais que os seguiam. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Então, como a gente aplicou, nós também podemos, muitas vezes, dizer: o Senhor está fazendo isso, o Senhor está fazendo aquilo. Jorão não perguntou ao Senhor se era para ir. Ele não servia ao Senhor, então ele não tinha nenhuma razão para dizer: o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Então, assim, é muito fácil a gente atribuir algumas coisas a Deus que Deus não foi responsável, Deus não fez nada, não houve nenhuma direção de Deus para aquilo. Aí, versículo 11, Josafá pergunta: não há aqui algum profeta do Senhor? Essa parte da história é um pouco difícil a gente imaginar, não tem informações, porque quando você visualiza no mapa que eles estavam no meio daquele deserto, bem longe de Judá, longe de Israel, Josafá pergunta: não há aqui algum profeta? Não é como vamos ligar para ele, que não tinha telefone. Não houve nenhuma menção de que Eliseu tivesse sido chamado para ir junto com o exército. Então, aparentemente, se Eliseu realmente estava ali por perto, Eliseu foi por uma direção de Deus. Mas nessa parte da história também é relatada. Então, é até uma coisa que a gente pergunta: mas como que Eliseu estava ali? E como que Josafá está perguntando no meio do deserto, não tem nada por perto, eles não estão na terra deles, onde podia ter outros profetas do Senhor, estão no meio de um lugar ou não habitado, ou perto de Edom, esses lugares que não tinha profeta de Deus, e ele pergunta: não há aqui algum profeta? Se por acaso algum profeta resolveu nos acompanhar? Assim, é uma pergunta até meio estranha, mas ele pergunta: não há aqui algum profeta? E a outra coisa estranha mesmo para Josafá também, que Josafá era, vamos dizer assim, mais responsável ainda do que Jorão, por estar dentro de um empreendimento que não pediu direção de Deus. Então, isso é muito importante. A gente saber que nós muitas vezes fazemos esse tipo de coisa, depois assim: Deus, o que foi? Por que o Senhor não está me abençoando? Deus podia responder, ainda bem que ele não tem muitas vezes assim, essa forma de tratar conosco, mas Deus podia ter falado assim: como assim? Algum profeta? Aí chega assim, Deus, na verdade Eliseu falou para o Jorão: o que você está fazendo me consultando aqui? Você tem outros deuses, você consulta outras formas. E como a gente sempre costuma pensar,
Jorão era um rei idólatra, ele não servia a Deus, então ele não era nem servo de Deus. Não, não é exatamente essa forma, né? A coisa era misturada, e nós fazemos essas coisas de maneira bem semelhante. A gente entra, a gente pensa que Deus está abençoando, talvez a gente pediu, Deus abençoa os meus planos, mas na verdade Deus não foi consultado. Ele não achei que o Zé Carlos estava batendo um negócio aí. Ele não foi consultado, ele não deu uma direção, e a gente tem costume de fazer a mesma coisa, e depois de reclamar com Deus, porque Jorão, quando ele fala assim, o Senhor nos chamou aqui para nos entregar nos Moabitas, ele está culpando Deus. Deus nos chamou aqui e agora vai nos largar. Que ideia de Deus é essa? Deus nos chamou aqui para fazer mal para nós? Deus não faz mal para nós, mas na verdade ele não foi consultado, Deus não foi responsável por essa situação crítica em que eles entraram. E nem Josafá deveria ter feito isso, né? Mas aqui pelo menos ele procura por uma palavra de Deus e por uma direção de Deus para saber o que fazer. Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E nós, assim, esse texto é o texto que a gente tem conhecimento de que Eliseu era um servo, fazia coisas desse tipo para Elias, mas esse texto também mostra que Eliseu ainda não era tão conhecido como profeta. Ele foi apresentado aqui como um servo de Elias. A credencial dele ele era um servo de Elias, mas ele ainda não é conhecido assim. Esse aqui é Eliseu, ele é um profeta de Deus. Ele já tinha recebido palavras de Deus, já tinha acontecido milagres por intermédio dele, mas ainda não era uma coisa muito conhecida. Então Eliseu aqui ainda é apresentado como um servo e não é tão conhecido como um profeta. Mas Josafá diz no versículo 12, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. E isso aqui é também uma inversão, porque normalmente o rei, que é o importante, chama o profeta para vir à presença do rei, mas aqui foi o inverso, eles foram para o profeta. Isso mostra que eles estavam se sentindo necessitados e talvez também assim entendendo que eles que estavam errados, né? Assim, vamos dizer assim, eles estavam se humilhando para descer ao profeta, dizendo assim: será que Deus vai condescender para falar conosco? Será que Deus vai ter misericórdia? Todas essas coisas têm muita importância, né? Não é uma coisa, não é um detalhe bobo dizer assim, eles foram até o profeta. Isso mostra a atitude deles, o que foi bom, eles se humilhando para ir falar com o profeta. E aí no versículo 13, o profeta diz o seguinte: Eliseu diz ao rei de Israel, ele se dirige ao rei de Israel. Entre os três, ele se dirige ao rei de Israel. Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Normalmente, o costume era falar assim, seu pai, né? Mas como Jezabel era muito importante e ainda inclusive estava viva, ele não fala assim, vai aos profetas de teu pai, vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Aí o rei de Israel responde: não, porque o Senhor nos chamou para entregar para os moabitas, né? Assim, ele nem responde, nem assume a culpa, ele só fala assim: faz alguma coisa, porque Deus nos chamou aqui e vai morrer todo mundo e a culpa é de Deus. Aí Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, diante de quem estou, né, de quem eu recebo ordens,
se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te feria. A gente terminou a aula passada falando sobre isso. Deus, eu entendo pelo contexto da história que Eliseu não sabia o que Deus iria falar, porque na sequência ele vai pedir para chamar um arpista para tocar, e aí que ele vai receber. Então, Eliseu, talvez ele tinha algum sentimento, algum pressentimento, alguma intuição, não sei, não tá escrito aqui, mas pelo contexto da história, parece que Eliseu não tinha muita noção do que Deus ia falar. E não sei se eu mencionei isso, mas é um bom exemplo, essa história é um bom exemplo de que Deus é imprevisível. Porque se você não soubesse o final da história, se você estivesse lendo essa história, eu sempre aconselho, né, na leitura, mesmo que você conheça todas as histórias da Bíblia, que você sempre lê a Bíblia. Lógico, você sabe o fim da história, você não pode mudar isso na sua mente, mas você pode procurar ler a Bíblia como se estivesse lendo pela primeira vez, porque a gente tem uma tendência mental assim: eu conheço essa história, eu sei o fim. É como assistir um filme que você já assistiu, você sabe o final da história, então às vezes você assiste sem muito interesse, porque você já sabe o final, e você, com isso, você pode perder detalhes importantes. Então, se você não soubesse o final da história, o que você imagina? O que você imaginaria que Deus iria falar com esses 3 reis? 2 reis não serviam a Deus, de Israel e de Edom. Josafá era um rei temente a Deus, mas ele estava ali de uma forma errada também, ele não devia estar ali. O que Deus ia falar? Né? Num outro, vamos? Ou se vira, ou vai embora, né? Tem uma história muito semelhante com ele. Assim, Elias, durante a vida de Elias, mas Elias nem aparece na história, mas tem uma outra história que Josafá foi para a guerra com Acabe, o pai de Jorão, e lá também eles consultaram. Josafá insistiu, chamaram o profeta Micaías para consultar, e o que Deus falou? Falou assim: olha, se vocês querem ir para a batalha, podem ir, mas eu vi até o que Deus pretende fazer nessa batalha. Ele pretende matar o rei Acabe. Então, essa situação aqui é muito semelhante. Josafá fez uma aliança errada, ele está ali, eles estão num propósito que não é de Deus, é semelhante àquela história e muito contrário à grande história de Josafá em 2 Crônicas 20, quando Josafá enfrenta uma grande batalha. Não foi ele que procurou a batalha, não foi ele que incitou nada, vieram os inimigos contra ele dependeu de Deus e Deus deu um grande livramento. Mas isso aqui é muito contrário. Se você comparar, vamos dizer assim, essa aqui, das batalhas registradas na Bíblia, essa aqui é a 3ª batalha de Josafá. Ele tinha ido com Acabe, quase que Josafá foi enganado, foi visto pelos inimigos como rei, quase que Josafá morre. Acabe morre, Deus falou que ia ser derrotado, foram derrotados, estava tudo errado. Aí a outra batalha, a 2ª batalha, Deus deu grande livramento para Josafá. Então Josafá é um veterano, Josafá já viveu várias experiências. E ele está ali de novo. É difícil a gente imaginar, só que a gente também faz isso, né? Mas é difícil imaginar repetindo a mesma história, fazendo tudo de novo. Mas se você fosse imaginar o que Deus ia falar, você ia imaginar. Às vezes até os profetas faziam isso. Eu acho que Deus vai falar isso, porque eu conheço Deus. Da outra vez ele falou assim, eu acho que agora ele vai falar a mesma coisa. Não, você não pode achar que Deus vai fazer igual. Deus tem princípios, Deus tem leis, Deus tem maneiras de agir, mas nesta história, por uma razão que a gente pode buscar, pesquisar, tentar entender melhor, mas nós não entendemos porque nessa história Deus vai dar livramento. Deus vai mandar um grande milagre, um milagre até semelhante ao milagre que Deus deu para Josafá, quando estava tudo certo, de acordo com a vontade de Deus.
Então, Eliseu não sabia, é a minha opinião, Eliseu não sabia o que Deus ia falar. Ele não sabia. Mas antes de falar, então, antes de pensar sobre o final da história, que Deus vai falar, uma coisa importante, assim, do ponto de vista de Deus, Deus sabia o que ele ia falar. E o profeta Eliseu, antes de buscar uma palavra de Deus, antes de saber o que Deus ia falar, mas Eliseu faz uma coisa que aqui não fala se Deus mandou ele fazer ou não, mas a gente pode, se a Bíblia não dá essa análise, né, eu creio que Eliseu agiu corretamente. Eliseu, antes de dar a palavra, que agora nós que sabemos o final da história, sabemos que vai ser uma palavra boa, Deus vai dar livramento, mas antes de dar a palavra, olha só que coisa, Deus resolveu dar livramento, Deus vai dar uma resposta positiva, mas antes de dar a palavra positiva, Deus mostra para Eliseu o que ele sente em relação a Jorão. E isso é importante. Deus pode dar uma palavra dura para você, mas quem sabe ele está falando uma palavra dura, mas ele te ama, é uma coisa boa. Não é uma coisa ruim Deus te dar uma palavra dura. Pode ser que Deus tenha que falar assim, olha, vai acontecer isso, você vai passar por uma situação difícil, mas eu te amo, eu te protejo, você está na minha mão. É maravilhoso, mesmo sendo uma palavra de disciplina, ou uma palavra assim, você vai andar pelo vale da sombra da morte, mas eu estou com você. O resultado final é positivo. Deus me ama, eu vou passar por uma situação difícil, mas Deus está comigo. Esse aqui é o contrário. Deus vai falar uma coisa boa, mas ele fala assim, antes, deixa eu te falar uma coisa. Se não fosse o rei Josafá, eu nem olharia para a sua cara. Isso é coisa que o profeta fala com o rei. O rei, a autoridade, e a coisa que se fala, ele está falando da parte de Deus. Ele está falando da parte de Deus. Deus não está contente com você. Depois virá uma palavra positiva, mas Deus não está contente com você. O que você quer? Qual que você prefere? Deus falar uma coisa dura, mas falar aquele que você está dentro da vontade dele, que você está sendo protegido por ele? Ou Deus te dá uma palavra boa, como aqui, mas ele fala assim, olha, é uma palavra boa, mas eu não estou contente com você não. Se não fosse o rei Josafá, eu nem olharia para a sua cara, nem buscaria uma palavra de Deus. Então, é muito importante a gente pegar esse contexto. O profeta, ele tem a responsabilidade não só de dar a palavra de Deus, mas de mostrar o que Deus sente. O profeta, você pode ver isso, que a maioria, assim, nós temos livros grandes, né, os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, são profetas que a gente tem muitos capítulos, assim, são livros grandes, e se você for procurar naqueles livros previsões do futuro, tem, mas não é a coisa principal. A coisa principal que você vai ler nos livros dos profetas é o que Deus sente sobre as pessoas, o coração de Deus. O profeta não é tanto aquele que vê o futuro, isso pode acontecer também, mas isso é tipo secundário, é uma coisa que não é o foco principal. O foco principal do profeta é, eu quero te falar o que Deus sente. Como que Deus está olhando para você? Como que Deus está olhando para a igreja? Como que Deus está olhando para a nação? Era isso que os profetas falavam e é isso que a gente não ouve muito hoje. A gente não conhece. Né? A gente tem os dons de profecia na igreja, foram restaurados, tem dons do Espírito Santo, tem revelações, tem pessoas que têm vários dons e que usam esses dons e são de Deus, tem coisas que não são de Deus também, mas a gente tem muito, muito pouco desse tipo de profeta. O profeta que mostra
como Deus se sente, como é o coração de Deus. Então, isso aqui é coisa para prestar atenção. Esse versículo aqui, versículo 13, é um versículo talvez mais importante, num certo sentido, do que as outras coisas que vêm depois. Porque esse aqui mostra que Deus estava muito aborrecido, apesar, isso também a gente falou na aula passada, quem era Jorão. Então, quando a gente escuta isso aqui, nós temos a descrição dele no início do capítulo 3, que mostra que ele se apegou aos pecados de Jeroboão. Ele fez uma coisa boa, ele foi menos idólatra, menos perverso do que Acabe e Jezabel, mas ele se apegou aos pecados de Jeroboão. Então, por isso, Deus podia falar, eu nem consideraria o seu pedido. Você não tem direito nem de vir na minha presença. Eu estou muito chateado com você. Você que devia ser aquele que guia o povo para perto da minha presença e você está levando o povo para longe. Então, o que Deus sente sobre nós é muito importante. E isso eu acho que deve ser sempre um pedido do nosso coração. A gente, muitas vezes, não vai ter uma resposta muito clara. Mas eu penso que uma pergunta que deve estar sempre nas nossas orações: Deus, o que o Senhor pensa de mim? Se você faz essa pergunta pensando em tudo que você fez de errado, que é normal quando a gente fala assim, Deus, o que o Senhor pensa de mim? Na sua cabeça, imediatamente vem tudo que você fez de errado. E isso faz parte, porque Jorão fez muita coisa errada. Mas você sabe que Deus está mais ligado, ainda mais na nova aliança, Deus está muito mais ligado ao estado do seu coração do que às coisas que você fez. Porque você pode e deve, e nós temos o direito de ter todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todos os nossos desvios, todas as nossas impurezas, tudo é coberto pelo sangue de Jesus. Amém ou não amém? É verdade isso. Então nós podemos chegar a Deus, Deus, o que o Senhor pensa de mim? Aí vem aquela lista, né? O currículo, né? Como é que chama quando o cara é preso, né? Vem toda a ficha, né? E às vezes mostra na televisão que o negócio parece que quilômetros de ficha, né? Tem uns caras que tem uma ficha enorme, né? E a nossa ficha não é menor do que aquilo não, viu gente? Quem não está consciente disso precisa até saber que nossa ficha é enorme. Mas Ele cobriu tudo. Se você se arrependeu, se você colocou debaixo do sangue de Jesus, então a sua ficha está coberta. Mas mesmo assim cabe a pergunta, porque muitos cristãos pensam, ou fica pensando nos pecados, quando devia estar aceitando o perdão, ou então fala assim, não, eu estou aqui pelo sangue de Jesus, está tudo bem comigo, Deus deve estar me amando. Sim, Ele te ama. Mas tem um outro detalhe que, quando você pergunta, Deus, o que o Senhor pensa de mim? O que o Senhor pensa da igreja? O que o Senhor pensa da minha família, assim, ou de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas? Tem algo que, assim, que interessa a Deus mais do que a sua ficha. É o estado do seu coração. Você ama a Deus, você deseja Deus, você tem sede de Deus, você tem ansiedade por Deus, ou você é indiferente. Isso é que Deus quer saber. Por exemplo, a igreja de Laodiceia, eles tinham muitas obras, mas por que Deus estava com náusea, querendo vomitar? Porque era uma igreja morna. O que é uma igreja morna? É uma igreja que não sente necessidade de nada. É uma igreja que acha que está rica, que tem tudo, que não precisa de nada e não sente necessidade. Não é frio porque não está no mundo, mas não é quente porque não tem fome e sede de Deus. Então, é isso que Deus interessa. Então, esse ponto é importante para a gente saber o profeta, e isso Deus pode revelar para nós. O que Deus pensa de mim? Deus, se eu for pedir alguma coisa de Deus, Deus vai falar isso comigo? Deus vai falar assim, o que eu tenho com você? Você está confiando em outras coisas, você está preocupado com outras coisas, você quer conversar com outras pessoas.
É como uma namorada que o namorado não dá atenção e chega assim, agora vamos conversar. Ela fala assim, não converse comigo não, vai conversar, vai fazer o que você quer fazer, você não tem interesse. Deus é assim, porque o relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. E Ele, quando Ele percebe que nós não temos interesse por Ele, ou nós estamos buscando outros deuses, né? Então Ele fala isso, né? Que tenho eu com você? Vai procurar os deuses, os profetas e os deuses de seu pai e sua mãe, vai procurar as fontes da sua confiança, né? Então, isso é muito importante, essa palavra aqui por isso. Versículo 14, então, ele fala isso. Aí no versículo 15, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui, né? Porque, então, ele deu primeiro esse recado para Jorão, Deus não está gostando de você, Deus não está contente com você, Deus não está contente com o que você está fazendo, seu coração não está certo diante dele, mas agora eu vou procurar, como tem Josafá aqui, eu vou buscar uma palavra de Deus. Então, quando ele fala assim, traz um arpista, outras traduções acho que falam, não sei se alguma fala um músico, tangedor, né? Eu gosto dessa palavra tangedor porque não é assim, não é específico de um instrumento, né? Mas provavelmente era uma harpa ou um instrumento semelhante à harpa, que era o mais comum para eles. Hoje seria o violão, que é o instrumento mais comum, assim, de cordas, né? Mas me chame, agora, só um parênteses de novo. Primeiro, assim, lá no meio do deserto, por acaso tem um profeta. Por acaso tem um profeta. Tem algum profeta aqui? Tem. Olha que coisa interessante. Tem um profeta aqui, no meio do deserto tem um profeta. Aí o profeta fala assim, bom, agora eu preciso ouvir de Deus, eu quero um músico. Caramba, aqui só tem soldado, não tem músico aqui. Me chame um tangedor. Ah, tem um tangedor. E com certeza não era qualquer tangedor. Esse tangedor, esse arpista, deveria ser um levita, deveria ser, né, teria que ser para ter alguma utilidade para Deus, para Eliseu nesse momento, ele não podia ser qualquer músico, né? Então, não é isso aqui, é a única vez que a gente tem registro nas Escrituras de que alguém queria uma palavra de Deus e chamou especificamente dessa forma, mas tem vários outros textos que falam da relação de música e profecia, e a gente provavelmente já falamos sobre isso no tempo de Davi, mas como esse tempo que nós estudamos Davi já faz muito tempo, vamos aproveitar para falar de novo. Então, por que Eliseu chamou o arpista? Primeiro, porque tem uma relação muito grande entre música e profecia. Então, vamos só reler esses textos, né, que são alguns textos que tem, um sobre sobre Saul, no livro de 1 Samuel, capítulo 10, 1 Samuel 10, quando Samuel ungiu Saul como rei, aí Samuel falou assim, você vai sair daqui, você vai encontrar, ele fala várias coisas que iriam acontecer, mas aí no versículo 5, 1 Samuel 10, versículo 5, fala assim, então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas. Esse grupo de profetas, na verdade, assim, eles não são chamados aqui de filhos dos profetas. E não sabemos se esse grupo específico tinha uma relação com Samuel. Mas esse tipo de escola de profetas, de treinamento de profetas, na verdade, começa aqui. É a primeira menção que a gente tem assim, de um grupo de profetas, provavelmente sendo treinados, vivendo juntos e sendo treinados na palavra profética. Então, Saul encontraria com esse grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Então aqui claramente tem uma relação, esse grupo de profetas veio ao encontro, eles estavam descendo, e não sei se eles estavam fazendo assim, tipo uma reunião
ambulante, né? Assim, porque eles estavam no alto, onde fazia culto a Deus, mas eles estavam descendo e antes deles tinha os músicos e com a música eles estavam profetizando. Então, aqui a gente tem uma das ligações entre música e profecia. Agora, 1 Samuel 16 não é sobre profecia, mas tem uma ligação quando Davi aparece em cena. Agora, em 1 Samuel 16, tem aquela história de Saul, que foi rejeitado por Deus, né? Deus deu 2 oportunidades para ele não passou nas provas, foi rejeitado. Deus escolheu Davi. E aí, 1 Samuel 16, 14, diz que o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. E os servos de Saul lhe disseram: vê, um espírito maligno da parte do Senhor te atormenta. Eu gosto de ficar pensando essas cenas, né? Porque, assim, como que os servos de Saul tinham coragem de falar com Saul, o senhor está vendo, né? O senhor está muito oprimido. O senhor está sendo atormentado por um espírito maligno. Era uma coisa que normalmente as outras pessoas não iam falar. Era um negócio assim. Não, mas eles falaram, né, diante dele. Eu sei, olha, o senhor está sendo atormentado por um espírito maligno. E eles tiveram, assim, essas pessoas, esses servos de Saul, não eram pessoas, sei lá, preparadas, não tinham grande conhecimento. Parece que era uma coisa que eles entendiam, era uma coisa de comum conhecimento. Se tem uma coisa, se tem uma opressão, se tem algo te atormentando, a música é um caminho para afastar espíritos malignos e trazer a presença de Deus. Era uma coisa que eles, assim, entendeu? Não precisava de uma pessoa muito profunda, um homem de Deus muito maduro para saber isso. Os servos de Saul sabiam. Você está sendo atormentado por um espírito maligno, qual que é o caminho? Qual que é a resposta? Você precisa de alguém que saiba tocar bem. E esse tocar bem não era bem só, incluía tocar bem com técnica, mas tocar bem, no caso deles aqui, é uma pessoa que sabe usar a música para trazer a presença de Deus. E é isso que a gente sempre precisa voltar para isso, porque, como eu sempre costumo dizer, o Velho Testamento traz as coisas mais as coisas são vistas mais com coisas exteriores, coisas simbólicas, mas o Novo Testamento não fala muito sobre música. É interessante, você quer saber o que Deus pensa sobre música, sobre louvor, você tem que ir para o Velho Testamento, porque tem música no céu, tem coisas que mencionam no livro de Apocalipse, mas não temos muita instrução, não temos muito assim, como é que a gente vai saber o que Deus quer? E a gente vê muita coisa no Velho Testamento que mostra, não só, isso aqui não é simbólico, isso aqui é real. Então, Davi era um homem que tocava bem. O que nós sabemos sobre Davi? Que Davi tocava bem. Se ele fez aula, a gente não sabe. Mas que ele tocava bem, por quê? Porque ele passava horas olhando as ovelhas e falou assim, bom, vou aproveitar meu tempo. Né? Eu provavelmente estaria com o livro aberto, assim, olhando para as ovelhas e nem vendo as ovelhas ir para afastando, porque estava muito envolto no livro. Mas ele ficava com a harpa, ele tocava, ele conhecia a presença de Deus. Ele era um homem que aprendeu, só ele e Deus, como era a música. E é uma das coisas, assim, Deus sabe por quê, né? Mas uma das coisas assim, que a gente fica com vontade. Nós temos o livro de Salmos, nem todos foram escritos por Davi, mas nós temos assim a letra, muitas letras que Davi escreveu. Mas você não gostaria de ouvir esses salmos cantados? Talvez não fosse o tipo de música que a gente ia achar tão bonito, não sei como é que é, mas era uma música, não importa o estilo, não importa
se é o tipo de música que a gente ia conhecer hoje, como assim, que ia ser uma coisa agradável, porque música não é, a música do ponto de vista de Deus, não é para os nossos ouvidos. Música é para Deus, o louvor é para Deus. E existem músicas que nos conduzem a Deus. E existem muitas músicas que nos afastam de Deus. Então a gente precisa saber, isso aqui, gente, é muito interessante, porque a gente nem lê o resto do versículo, mas só lembrando, esse contexto aqui, o que aconteceu? Eliseu fala assim, então me chame um músico. Eu vi, eu gosto às vezes de ler outros comentários, outros estudiosos, o que eles pensam, né? E eu vi assim, que tem um comentário que quase todos falam. Por que Eliseu chamou um músico? E assim, tem tudo isso aqui, que tem uma relação com profecia, que a música cria um ambiente que que prepara o caminho para Deus falar, né? Mas um dos comentários que muitos colocam aqui é que Eliseu estava tão irado, tão irritado com o rei de Israel, que ele não estava num bom estado de mente para ouvir de Deus. Sim, ele tinha assim, esse rei de Israel que segue outros profetas, outros deuses, está vindo aqui para consultar a Deus. Então ele ficou com ira. Eu penso que se é uma ira de Deus, isso não atrapalha de ouvir de Deus, eu penso. Mas muitos têm esse comentário assim, que ele precisava de um músico para se acalmar, que ele estava muito bravo, ele precisava de música para se acalmar. Mas eu olho mais para o lado assim, de que ele não tinha. Eu quando leio isso aqui, então me chame um músico. Foi uma coisa humilde dele falar. Eu não tenho a palavra. Eu não sei o que Deus vai falar. Eu não tenho, Deus não me falou o que é. Porque naquela outra história de Micaías, quando chamaram Micaías, ele tinha a palavra, porque Deus já tinha dado a visão para ele. Foi falar com Acabe e ele tinha a palavra, ele tinha uma visão, tinha uma palavra, tinha tudo pronto, porque Deus tinha falado antes. Agora Eliseu, nesse momento, ele não tinha palavra. Então, eu acho isso importante a gente observar. Ele não tinha uma palavra. Isso aqui de chamar um músico pode até parecer assim, tipo uma fórmula, um botão. Eu preciso de um músico para... E a gente tem que entender que as coisas de Deus não funcionam. Não sei, em um determinado momento pode ser a direção de Deus, mas em outro momento pode não ser. Mas aqui ele sentiu assim, eu não tenho a palavra e tem uma relação entre música e a presença de Deus. Então, assim como Davi tocou e o espírito maligno se afastou de Saul, a música tem grande poder, mas a gente precisa saber que a música precisa ser tocada por alguém que conheça o caminho da presença de Deus. Não é só saber tocar bem. Claro que tem gente que fala assim, não, eu estou tocando para Deus, não importa se eu toco bem ou não, tem que ser ungido, eu estou buscando a Deus. Não, eu acho que Deus pode receber muita coisa que, né, quando você está... Outro comentário que eu vi, um pregador famoso estava pregando sobre esse texto e falou assim, olha, música é muito importante para entrar na presença de Deus. Se você está junto com outras pessoas e a sua voz não é afinada, você não tem uma voz boa para cantar, você está junto com outras pessoas, cante baixinho. Porque se você cantar alto, vai atrapalhar os outros, né? Agora, se você está sozinho, Deus não liga. Nesse sentido, eu concordo. Você está sozinho, você pode cantar desafinado, você pode não ter uma voz boa, sim. Eu entendo perfeitamente que o que Deus quer é o nosso coração. Mas eu estou querendo dizer assim, que Deus gosta de coisas bem feitas também. Mas aquilo que é bem feito, que tem técnica, que assim, uma voz bonita, um instrumento tocado bem, não é suficiente para trazer a presença de Deus. Não é suficiente. Ele é um elemento, quem tem dom deve aperfeiçoar seu dom. Davi mostra isso, Davi instituiu os cantores. Depois que ele se tornou rei, ele desenvolveu muito essa área de música, e ele tinha os músicos
que ficavam de tempo integral. Os músicos de Davi, os levitas, não todos os levitas, mas tinha alguns levitas que eram chamados especificamente para se dedicar a cântico, tinha os cantores e tinha os músicos dos instrumentos. E eles se dedicavam inteiramente ao ministério deles. Era uma coisa de tempo integral. Agora, esse músico de tempo integral, ele se preparava para se apresentar diante de quem? Diante de Deus. Lá tinha arca dentro de uma tenda. Não tinha plateia. Eles não estavam se preparando para que as pessoas aplaudissem. Eles não estavam se preparando para que as pessoas gostassem. Eles estavam dando tempo integral para que Deus gostasse. Então, a música, o louvor, tem algo de muito profundo, né? Tem uma história que eu ouvi também há muitos anos. Ela sempre volta porque assim, a pessoa que descreveu, aquele Bob Mumford que escreveu A Patroa de Deus, ele contou uma experiência, ficou assim, aquela experiência assim, ficou tão vívida, assim, eu parecia que eu conseguia, até hoje, assim, parece que eu estive presente, de tanto assim que aquela experiência, assim, eu achei muito vívida, assim, é um negócio até constrangedor, porque ele conta que ele estava numa conferência, acho que grande, sei que tinha bastante gente, e ele era o preletor. E ele foi para falar e ele sentiu, não sei exatamente de que forma, mas ele sentiu que ele não devia falar. Então ele acho que ele deve ter falado assim, olha, não sei, Deus não quer que eu fale, não sei exatamente como é que ele explicou, mas ele não sentiu liberdade de falar, não falou, não sei se ele sentou ali por perto, onde que ficou, e ficou, imagine gente, não é uma reunião de meia dúzia de pessoas, era uma reunião grande, uma conferência, eu acho, um monte de gente esperando ele falar, e ele falou assim, eu não posso falar, Deus não quer que eu fale. Mas ele também não sabia o que era para fazer, porque você fazia, eu não vou falar, mas nós vamos cantar, nós vamos buscar Deus, ou outra pessoa vai falar. Não tinha nada disso. Eu não vou falar e eu não sei o que é para fazer. É mais ou menos como Josafá, falou assim, ó Deus, nós estamos aqui, a gente não sabe o que fazer. É lógico que você tem que ter muita certeza que está sendo dirigido por Deus para fazer isso, né? Mas aí ficou, acho que alguns minutos, que deviam parecer uma eternidade, né? De silêncio, ninguém sabendo o que fazer. Aí ele falou assim, que uma irmã lá do meio da congregação se levantou do lugar dela, foi no piano e começou a tocar. E simplesmente tocar, acho que não cantou nada, só de tocar. A presença de Deus encheu o lugar, houve curas, Deus direcionou o negócio em outra direção, mas a música tem uma capacidade de mudar o ambiente. Eu já vi isso acontecer. Um ambiente pesado, Deus não está presente, a reunião pesada, nada acontecendo. Deus, onde que o Senhor está? E veja, eu quero falar assim, Deus não tem regras, não é pelo barulho, falta de barulho, mas na minha experiência, na maioria das vezes que algo desse tipo acontece, por isso que eu gosto dessa palavra tangedor, porque eu entendo que esse arpista que veio, ele não estava fazendo um barulho de louvor a Deus, sabe assim, de uma coisa assim, ó, Deus vai aparecer, ó Deus, queremos que o Senhor fale, aquela coisa forte. Não. Isso aí tem um momento para isso. Quando Deus fala, quando você está dentro, quando Deus já falou, já dirigiu, pode ter, eu não sou contra barulho, pode ter coisa barulhenta, pode ter expressões fortes de celebração, mas quando você está buscando a presença de Deus, então, por que Eliseu chamou o arpista? Porque ele não tinha palavra, ele não tinha a palavra de Deus. E ele precisava de um ambiente, ele precisava buscar a Deus. Isso pode ser feito de várias formas. Nem sempre é com música, mas nesse caso foi com música. E ele chamou alguém, eu não sei se essa pessoa
tinha esse conhecimento, eu fico imaginando que tinha, mas não sei, a gente não sabe quem era esse arpista e se Deus deu graça no momento ali para ele tocar alguma coisa que ajudasse, mas se nós queremos cultivar a presença de Deus, então nós precisamos de pessoas. Esse ministério de música é um ministério, não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem o ministério da palavra, não é todo mundo que tem o ministério de cura, não é todo mundo que tem, né, os diversos dons proféticos, etc. Mas esse ministério de música é muito importante. E a igreja hoje está dando muita importância para os ministérios de música. Hoje nós temos assim, um músico assim, você tem um status enorme de ser um músico, né? O meu irmão Haroldo gosta de contar de uma igreja grande, até bem conhecida em Nova York. Quando ele tem a oportunidade, ele visita lá, uma igreja que, não sei se o auditório cabe 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, sei que é uma igreja grande que tem lá em Nova York, mas ele fala assim que os músicos, eu não consegui visualizar exatamente como é que é, mas ele fala que os músicos lá, eles têm, em vez de ter um pedestal, né, uma plataforma mais alta para tocar, eles têm um lugar que eles ficam escondidos, tipo um buraco lá na frente, e só o dirigente que consegue ver, a congregação não vê. Olha que bênção. Né? Eles não estão tocando para serem vistos. A congregação talvez nem saiba quem que está tocando. Não é essa coisa de apresentação para as pessoas. Então, nós precisamos, estou falando isso porque nós precisamos do ministério de música, nós precisamos entender o caminho de Deus, nós precisamos entender que existe algo, não é uma regra. Talvez em algum momento essa música de esperar em Deus vai ser uma música forte, eu não sei, mas nós precisamos saber qual o caminho e quem vai descobrir isso. Alguém, assim como alguém tem que ficar cavando na palavra para poder trazer algo para alimentar a igreja, tem que ter músicos que passem tempo na presença de Deus e que conheçam a experiência da presença de Deus, que saibam. Isso aí não é um caminho que você aprende por técnica. Não é um caminho assim. Eu acho que pode existir até escolas, treinamentos para isso, deve ter muito pouco disso que eu conheça, né? Mas deveria ter, mas é mais do que treinamento. É uma coisa que você vai descobrir na presença de Deus, né? Vamos só ler em 1 Crônicas 25 também, onde Davi institui os cantores, e só para confirmar mais uma vez essa relação entre os músicos e a música e a profecia. Interessante, né? Eu acho que eu nunca tinha reparado que aqui, 1 Crônicas 25, 1, Davi juntamente com os capitães do exército. Gente, o que os capitães do exército tinha a ver com a escolha de músicos? Não tem assim, mas olha, né, no caso de Josafá, a gente descobriu anos depois que os músicos que foram à frente do exército louvando a Deus e que trouxeram a vitória, né? Mas é interessante que Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e saltérios. Então, eram cantores, eram músicos, tocavam instrumentos e profetizavam. E a gente tem, como eu falei, a gente tem um exemplo disso, a gente tem a demonstração disso nos Salmos. Muitos salmos, não todos, mas muitos salmos, são expressões de louvor, são expressões de oração, de clamor, de súplica, mas muitos salmos começam às vezes talvez até com clamor, depois com louvor e depois de repente passa para profecia. Tem profecias do Messias, tem profecias do final do mundo, tem profecias de juízo, tem profecias de restauração, tem muitas profecias no livro de Salmos. Você encontra muitas profecias do milênio, tem muitas profecias tremendas no livro de Salmos. Como que eles receberam essas profecias? Cantando. Eles profetizaram com instrumentos, né?
Versículo 2, os filhos de Asaf, tem a relação dos nomes, os filhos de Asaf estavam sob a direção de Asaf, que profetizava sob a direção do rei. Depois no versículo 5 fala, todos esses foram filhos de Emã, o vidente do rei, os quais lhe foram dados. Então, muita ligação, esses Asaf, Emã, foram alguns que escreveram salmos também, né? Então, foram pessoas que foram separadas para o ministério. Então, hoje, se algum profeta fala assim, Deus, eu preciso de uma palavra do Senhor, não sei qual que é a tua palavra. Me chame aqui um tangedor. Não chame não, porque é capaz de espantar a presença de Deus, né? Às vezes, em alguns casos. Então, será que nós temos, claro, temos pessoas, mas não são muito conhecidas, não são geralmente pessoas em evidência. Então, isso aqui é para a gente entender assim, essa questão de chamar alguém. Vamos voltar então para 2 Reis 3, no versículo 15, então ele diz, mas agora trazei-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor. Olha que expressão, assim, é uma coisa simples, talvez a gente lendo, a gente até passe por cima, mas como nós precisamos disso, não só na profecia, não só em momentos como esse, assim, mas a mão do Senhor significa, assim, que Deus apareceu. Eliseu não tinha palavra, Eliseu não sabia o que ele ia falar com aqueles reis. Ele chamou o tangedor veio e enquanto ele tocava, veio sobre ele a mão do Senhor. Essa expressão, vir sobre uma pessoa a mão do Senhor, aparece várias vezes na Bíblia, mas especialmente no livro de Ezequiel, né? O profeta Ezequiel, ele fala várias vezes, né, que ele estava em visões e veio sobre ele a mão do Senhor. Mas eu queria assim dizer, olha, isso deve ser a nossa busca, que em tudo que o que nós vamos fazer? Eu tenho que dar uma palavra, ou é outro contexto, eu devo fazer, a gente deve começar uma reunião, a gente deve tomar tal e tal decisão. Onde está a mão do Senhor nisso? Onde que a gente vê Deus agindo? Eliseu aqui, ele tinha certeza que essa palavra não era uma palavra inventada por ele. Enquanto tocava, enquanto esperava em Deus, não sabemos quanto tempo, se foi rápido ou não, mas você já pensou? Os 3 reis ali, um negócio urgente, todo mundo morrendo de sede, eles precisam de uma resposta rápida. Ele fala assim, gente, agora me dá licença que eu vou esperar em Deus agora. Mas quanto tempo? Não sei, eu tenho que esperar Deus falar. Não é coisa assim que eu vou inventar. Então eles ficaram esperando, não sei se eles estavam ali junto ou não, mas eles ficaram ali esperando até que Deus falasse. Então, só para a gente mais ou menos ver o final. Então veio a mão do Senhor sobre Eliseu, versículo 16. Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Vocês estão todo mundo com sede, ninguém tem água, agora vocês vão trabalhar. Vocês vão furar um monte de covas. Por quê? O que ia acontecer? Eu acho que eu já mencionei isso. O que aconteceu aqui? Deus falou assim, vou mandar água para vocês. Vocês não vão ouvir vento, vocês não vão ver chuva, mas virá água. Isso foi assim simplesmente uma coisa sobrenatural? Deus fez brotar água, não sei de onde veio? Não, provavelmente não, porque esse aqui é um fenômeno que acontece muito até hoje. Lá nessa região tem muitos leitos secos de rios, porque na maioria do ano não chove. Então tem muitos leitos de rios que não tem água. E de uma hora para outra, às vezes chove forte,
num monte, numa montanha ou numa região de onde vem o rio, e às vezes nesse lugar não chove, mas às vezes vem uma água quase parecendo uma enchente, porque é uma chuva torrencial, é uma chuva forte. Então esse aqui não é um fenômeno desconhecido. Claro que foi um milagre aqui, porque Deus falou, vai chover essa noite e vocês vão ter água amanhã cedo. Então, claro que era um milagre, mas era um milagre eu penso, Deus usando. E ele fala ainda, versículo 17, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo, este vale se encherá de água, e bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. No versículo 20 fala, na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais, vinham as águas pelo caminho de Edom. Olha no seu mapa de novo. Onde que é Edom? É mais ao sul. Isso significa, isso aqui é importante, porque a chuva não veio do lado de Moabe. Se tivesse vindo do lado de Moabe, os moabitas iam saber, veio chuva e tem água por causa da chuva. Porque o que vai acontecer? Já contando o final da história, que eu acho que muitos já conhecem, mas o final da história é que veio chuva, encheu. Por que tinha que fazer buraco? Por que tinha que fazer cova? Porque a chuva vem torrencial, é uma chuva rápida, vem uma enxurrada, mas vem e passa. Se não tem covas, ele passa e fica seco de novo. Então ele falou assim, vem chuva, vem água, só que vocês têm que se preparar, tem que fazer covas. Aí a água passa, enche as covas, o rio vai secar de novo, logo em seguida, mas tem água nas covas. E essa água vai servir para duas coisas. O que era? Duas coisas. Para beber, e uma coisa que eles nem imaginavam que podia acontecer. Os moabitas iam olhar de manhã, ia pegar o reflexo do sol, eles não tinham visto chuva, eles não imaginavam que tinha água ali, então eles pensaram, essa água refletindo uma luz vermelha é sangue. Os 3 exércitos, que era uma coligação de 3 exércitos, esses 3 exércitos se pegaram um no outro, mataram, eles se mataram e está cheio de sangue. Vamos lá e vamos pegar o despojo. E aí que eles se deram mal, porque eles entraram achando que ia fazer a festa e foram derrotados. Então, a água serviu para esses 2 propósitos. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre essas covas, mas só para já dar, para vocês irem embora assim, não se sentindo assim tão, assim, o que é isso aí? As covas são a nossa preparação para a chuva. A chuva vem rápido, vai passar, é muita água, mas também vai embora. Só que se você se preparar antes, se você fizer covas, você vai conseguir segurar aquela água. E essa preparação, vocês têm que vir domingo que vem para saber. Pense sobre isso, né? Não é difícil imaginar, mas pense o que é. O que é a preparação? Qual preparação que a gente precisa fazer para para poder segurar a chuva que vem? Senhor, nós pedimos que o Senhor venha, ó Deus, e cele a Tua palavra no nosso coração. Ó Deus, levanta músicos que o Senhor já chamou, o Senhor já separou, e outros que o Senhor não chamou ainda. Levanta, Senhor, muitas pessoas que conheçam, que possam conhecer o Teu caminho, a Tua presença, que possam saber, não sabendo técnicas, mas sabendo porque conhecem a Ti, sabem o que é tocar na Tua presença. Senhor Jesus, nossas vidas, a Tua igreja, nós como o Teu povo, nós estamos muito carentes da Tua palavra, muito carentes da Tua presença. Temos muita música que realmente espanta o Teu Espírito. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a cultivar a Tua presença, a saber a diferença entre
músicas e orações e maneiras que nós temos de agir que afastam o Senhor e maneiras que nós podemos atrair o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus e ajuda-nos a preparar o caminho para a chuva que virá. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.